Eu sempre tive alguns traços, né? Desde quando eu era pequeno eu já tinha algumas atrações e tal. Minha mãe, ela é psicóloga, mas ela também nunca soube entender muito bem isso. Eu tive uma infância, assim, um pouco perturbada, porque eu tive alguns problemas de acordo com a minha sexualidade e tal. Na oitava série eu tive um problema com o diretor, eu queria ser hétero, né, porque hoje em dia na sociedade que nós vivemos é muito mais fácil ser aceito e tal, porque tudo que todo mundo já é e tá acostumado a ser, né? É muito foda quando você é pequeno, você, por exemplo, você sempre segue alguma tendência, você sempre tá de uma forma, por exemplo, é moda usar crocs, você vai e usa crocs, mesmo às vezes você não gostando, mas às vezes é foda porque você quer participar da tendência e você não consegue. Por exemplo, quando você é uma coisa pessoal, igual a sexualidade, que muita gente acha que é uma opção, mas é uma condição. Quando eu era mais novo, inclusive, eu tinha alguns problemas de acordo com a depressão também, porque eu não conseguia me aceitar, na verdade. Eu achava muito errado, minha mãe era da igreja evangélica, então era muito difícil nesse sentido. Na oitava série, eu tinha uns 14 anos, aí eu tive uma relação com um menino na minha sala e o diretor da escola ficou sabendo e contou pra minha mãe. Não era a melhor forma que eu tinha pra assumir pra ela e tal, então eu fiquei bem mal. Ela ficou mal também, ela quebrou a mão me batendo. Só que eu senti que ela tentava ser normal a todo tempo. Ela queria ser aquela pessoa comum, que tem os filhos e tem a família perfeita, só que ela não conseguia ser igual a todo mundo. Ela tentava, em vão, obter o que ela não conseguiria ter. Então isso fazia muito mal pra ela também. Então daí eu comecei a tentar me suicidar e eu tentei 3 vezes e não consegui. Que bom que a gente tá aqui. Mas eu entrei em uma série de problemas com depressão e eu mesmo não me aceitava. Eu fiquei 1 ano e meio sem pegar ninguém, porque eu achava muito errado. Eu não queria sofrer, eu não queria que minha mãe sofresse dor nenhuma. Então eu tentei ser o mais normal possível, passei a ter amigos héteros, eu tinha aquela necessidade de ser igual aos outros, de seguir as modas e seguir como qualquer outro garoto hétero classe média seria. Mas no final você nunca se sente bem e nem feliz, então eu tava bem mal por dentro. Fora você parecia aquela pessoa alegre e tal, você tinha aquele estigma de adolescente feliz e tal, pega as meninas, mas não tava feliz. Aí com os 16 anos ela veio conversar comigo, falar que me entendia, que o namorado dela, na época, tinha conversado sobre o assunto e convencido ela. Então meu padrasto, ele começou a mostrar pra minha mãe, ele é espírita, então ele começou a falar sobre a homossexualidade de uma forma menos preconceituosa e menos doentia. Então minha mãe começou a aceitar um pouco mais, ela começou a ler. Pra mim a parte mais fácil foi essa, só quando ela se abriu pra mim também, a gente pôde ter uma relação até melhor do que antigamente. Então a gente começou a ser parceiro, amigo e tal. Hoje em dia ela conta muita coisa pra mim e a gente tem uma relação muito íntima. Hoje em dia, qual o ato de você se assumir, enfrentar tantas barreiras assim, é motivo de inspiração para muita gente? Qual o recado que você deixa para os que estão ainda, entre aspas, dentro do armário? Não, é porque eu acho o seguinte, que se você tá dentro do armário e você se sente na condição que você não consegue sair agora, no caso que não vai ser possível você assumir, não se sinta pressionado, porque tudo vem com o tempo, às vezes não é a hora. Então, eu na época, hoje em dia sou muito independente da minha mãe, sempre fui desde meus 15 anos, então eu tinha essa coisa de eu não quero depender de jeito nenhum.
Mas se você depende dos seus pais e você sabe que eles vão dar uma resposta negativa assim que você contar, tente ser tente mostrar seu melhor lado possível sempre. E tenha paciência, porque isso é questão de tempo só. Isso não é questão de querer. Quem é você? Sou o Vitor e faço publicidade e propaganda, tenho 20 anos. Desde pequeno eu sempre soube o que eu queria e o que eu era. Sim, tem aquela fase da aceitação, aquela fase de onde você conhece, onde existem algumas influências, mas eu não digo que essa parte da minha homossexualidade foi influências. Eu entendia que isso era normal, o amor que eu sentia por homens, assim como mulher sente por homem e homem por mulher. Desde pequeno eu sofri muito bullying na escola por conta da minha sexualidade. É difícil quando você quando você lida com pessoas da mesma idade que você, às vezes não tem um professor, um diretor do lado e você sofre com isso. E a minha infância foi cheia de perturbações. E foi quando eu cheguei por volta ali da 7ª, 8ª série, eu comecei a me impor e a fazer com que as pessoas entendessem e, se não aceitassem, me respeitassem. E eu já entendia que eu era homossexual, já sabia do que eu gostava. Eu tinha 2 amigas que sempre andavam comigo e elas sabiam as minhas histórias, tudo que se passava, e elas insistiram para que eu contasse para os meus pais, para que eu assumisse para eles. Mas eu não tinha coragem, porque eu pensava que eles não iam me amar, mas que eles não iam entender o que se passava na minha cabeça. Eu não tinha me aberto com ninguém. E então um dia elas escreveram uma carta, me entregaram essa carta e eu levei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei, vou ler a carta que elas me mandaram. E nessa carta estava escrito que elas me amavam mesmo eu sendo homossexual e que isso não ia mudar e que eu tinha que contar para os meus pais porque eu tinha que dividir isso com eles. Só que eu ainda não tinha coragem para contar. Passou-se algumas horas, meu pai me chama na cozinha, minha mãe também. Eu tinha esquecido a carta no sofá. Ele coloca a carta em cima da mesa e pergunta: o que é isso? Na hora eu gelei, meu corpo todo gelou, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu falava e eu procurava entender, procurava palavras para dizer ali. Minha mãe que na hora disse, mas por que você não falou antes? Eu já sabia. E eu falei, mas eu não tinha coragem para dizer. E meus pais, então, começou todo aquele processo de aceitação dentro de casa, que não é fácil, porque a gente sofre tanto na rua quanto dentro de casa. Parentes, tios, primos, às vezes te olham torto, tentando entender o que é aquilo ali, porque é a novidade para todos na família. E com 12 anos de idade eu comecei a sair para boates, GLS em Uberlândia. E foi onde eu comecei a ver as drags, comecei a ver aquele show e comecei a me interessar por aquilo. Eu falei, vou ser uma drag queen. Pus aquilo na cabeça e decidi. Porque antigamente, a maioria das pessoas que se assumiam, que conheciam, que iam pra balada, todos queriam ser drags. Era o auge do momento. E eu falei, eu vou ser uma drag queen. Só que assim, é muito difícil você driblar todo esse preconceito que a sociedade impõe. É difícil você driblar as influências perto de você. E eu digo que me tornar uma drag queen foi sim uma influência. Eu vi aquele show e quis imitar aquilo ali. Trouxe aquilo ali pra minha vida e quis ser uma drag queen. E comecei a me montar, comprei com o meu dinheiro mesmo, eu pedia dinheiro pros meus pais, guardava, juntava, eu não trabalhava nessa época, eu comecei a comprar as minhas perucas, comecei a comprar os meus vestidos e comecei a me montar na noite de Uberlândia. E foi uma época muito difícil porque eu praticamente não media as consequências dos meus atos, então às vezes eu tinha que ir embora, eu pegava ônibus, eu tava vestido de mulher, eu tava ali
com salto, com peruca, e isso às vezes eu paro pra pensar hoje, porra, eu me expus pra caramba, né? Eu quis esfregar na cara da sociedade o que eu era. Às vezes a gente não precisa esfregar na cara das pessoas o que a gente é. E passou-se o tempo, eu continuei montando, eu fui aperfeiçoando, eu fiz apresentações, eu fiz aniversários de 15 anos, eu fiz casamentos, eu fiz festas de formandos e trabalhei com isso durante um tempo, sem minha família saber, sem ninguém saber, só os meus amigos e quem estava comigo nos shows. E assim, depois que passou um tempo e eu comecei a ficar cansado daquilo ali, porque é uma rotina estressante, é uma vida que é bastante difícil, ainda mais para eu esconder isso dos meus familiares, então eu parei. Parei de fazer show, parei de montar, parei com tudo e continuei vivendo a minha vida. Desse tempo eu conheci pessoas nessa vida que me mostraram um mundo totalmente diferente ao mundo que eu vivo hoje. Como é que foi o preconceito dentro de casa? Então assim, pro meu pai foi muito difícil, aquele filho, aquele homem da casa, e ele vai jogar futebol e vai pegar as meninas e não sei o que. Um dia ele até me deu um violão e falou assim, nossa meu filho, isso aqui é bom pra você cantar e pegar as meninas. Eu pensei, meu Deus do céu, ele não sabe o que ele tá falando, né? Então assim, foi muito difícil porque o meu pai, ele não aceitou. Um dia eu tava dentro de casa, eu tava tirando a minha roupa e faltava só tirar a maquiagem. E ele passou na janela do meu quarto, me viu de maquiagem, esperou eu sair. E quando eu saí ele falou assim, eu quero que você respeite a minha casa e a minha família. E desse dia pra cá eu nunca mais deixei ele ver nada, nada. Eu comecei a fumar, se eu fumava um cigarro, fumava fora de casa. Se eu bebia, a minha cachaça passava fora de casa. Se eu me vestia, eu vestia fora de casa. Eu comecei a respeitar ele, pra ele também me respeitar. Porque dentro de casa não foi fácil, por ser o único filho, por todas as atenções tá virada pra mim e todas as esperanças de um filho que vai me trazer netos, um filho que vai ser o homem da casa quando nós estivermos velhos, isso pra eles não iria acontecer. Mas antes dele pensar que eu era homossexual, ele tinha que pensar que eu era um ser humano, assim como ele. E até hoje eu venho tentando passar isso pra ele, que antes de tudo eu sou um ser humano e que eu posso sim dar neto pra ele, que eu posso sim ser o homem da casa. Homossexualidade é uma condição. Ser homem é o que eu sou homem. Quando você assumiu o homossexual, você tinha alguns amigos ou colegas que já tinham assumido e você falou assim, não, eu vou assumir porque essas pessoas assumiram, então assim, por que eu não posso assumir? Sim, quando eu comecei a sair mais, a conhecer mais pessoas, eu conheci alguns amigos meus que eu tenho até hoje, que já eram assumidos e que começaram a ver aquele show de drag, começou a ver aquela que era legal, começou a ver que aquilo ali era uma condição nossa e que a gente não estava matando nem roubando, e resolveram se assumir pros pais. Consequentemente, 2 amigos meus também se assumiram porque ele se assumiu. E os 3 falaram, não, se a gente for expulso de casa, vai ser expulso os 3. Eu falei, então eu também vou nessa. E eu me assumi também. E assim, na verdade não assumi, aconteceu da carta. E só que nessa época da carta, eu tava com intenção de assumir. Só que aconteceu antes. Então assim, tudo tem uma razão pra acontecer. Eu não precisei chegar e falar. Aconteceu do meu pai pegar a carta que as minhas amigas tinham me mandado. Só que meus amigos, 2 se assumiram porque o outro se assumiu. Então foi assim, foi uma escadinha, foi um atrás do outro se assumindo, tomando coragem porque o outro também tomou coragem. Então isso foi uma questão meio que influência. Sim, foi influência. Foi influência positiva, porque pro bem de cada um ali. Então o primeiro influenciou os outros 2. E acabou que os 3 assumiram, os 3 não foram expulsos de casa. Na mesma época meus pais também ficaram sabendo e a gente continuou vivendo nossa vida normal ali. Deu tudo certo. Tem os trancos e barrancos, mas deu tudo certo. Mas assim, olhando para um lado, se você tivesse um mundo que ninguém tivesse assumindo, mas que você sentia atração por homem, mas ninguém no momento tinha dado a cara à sociedade e ninguém tinha assumido, você teria coragem de ter dado a cara e assumido o que você era, ou você ainda estava
Na minha atual situação hoje, eu daria a cara a tapa, porque eu sei o que falar sobre a homossexualidade. Antigamente eu não sabia, hoje em dia eu já vivi todo esse mundo da homossexualidade vivo, porque a gente tem realmente o nosso mundo ali, que é um mundo diferente. Então, sim, eu colocaria a cara a tapa e influenciaria todos ali que também estivessem com vontade de se assumir, porque hoje eu sei o que falar e eu sei como lidar com essa questão. Então, para finalizar assim, quero dizer para todos que, independente do que aconteça, se assuma, seja você. Pegue ideias de pessoas que querem o seu bem. Siga as palavras de pessoas que querem o seu bem. E não fique preso, porque a armário foi feito para guardar objetos e não pessoas. Quem é você hoje? Hoje eu sou Hudson Ribeiro dos Santos, tenho 20 anos. O que te inspira? Criatividade, desenho, sentimento. Inspiração, acredito que seja assim, coisas que você levaria para sua vida e repetiria, né? Bom, eu acho que atos, né? Sei lá, de bondade, generosidade. Quando eu vejo, eu me sinto mais inspirado. Quando eu pratico, também gosto. Eu acho que O que me inspira? A vida das pessoas menos necessitadas. Tenho forças todo dia para acordar, botar um sorriso na cara e algo. Isso me inspira. O Rotary me inspira, porque desde que eu entrei nele, eu me tornei uma pessoa melhor, eu passei a dar mais valor às coisas da vida. O que te inspira? Eu acho que a velhice me inspira muito, a sabedoria das pessoas que já viveram muito, tem muito para contar e para ensinar, é algo que eu quero para minha vida. Minha mãe me inspira. Ela sempre foi um exemplo pra mim. Ela sempre me ajudou muito, ela sempre foi uma ótima pessoa. Eu acho que a gente tem que sempre buscar as pessoas que fazem uma coisa boa na vida e que sabem lidar com as diversas situações. Então, ela me inspira mesmo. No meu modo de vida, no meu jeito de ser. Ela é uma pessoa que eu me inspiro, eu gostaria que eu conseguisse ser pelo menos um pouco parecido. Você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. Não filmar não, né? Não. Tá. Sempre essa questão me veio à cabeça há muito tempo e sempre por medo de ser julgado por muitas pessoas, e é difícil. Você querer ser e usufruir daquela questão, mas não poder. É mais assim. Eu sou o Kaká Andrade, tenho 22 anos, eu sou Crocs. Beijo pros meus fãs. Eu acho que pessoas inspiradas acabam inspirando outras pessoas, animando, passando a mesma criatividade. Sabe o que eu acho antes de você falar? Eu acho que você, daqui do grupo, é a mais afeminada. Total. Sim! Afeminada! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Mãe, o forninho caiu! A Giovana se pendurou ali no forninho e caiu. Não entendi. O forninho caiu. Põe a cara no sal, mana. Põe a cara no sal, querida. Aceita, gay. É pra poucas a cara no sal, mana. Bicha bonita não se esconde. Quando tudo começou a girar, eu disse: Berenice, segura, nós vamos bater. Claudinho! Não namora com essa rudica da Ranieri, a babuína. A Rubabu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso, né? Ele gosta de curtir, né? Tranquilo, ó. Vou até colocar meu óculos que eu não tô nem acreditando nisso. Curtiu a foto dessa... Lili, você tá fumando? A minha mãe deixa. Deixa, Lili. Ela deixa. Pra mim comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom.
A carga é ótima. Tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não acabou. Não acabou a bateria. A gente tá trabalhando mais com isso não. Agora a gente é design de sobrancelha. O cachorro faz? Não. E o gatinho? Não. E a vaca? E a cobra? Amiga! Que louco, tio! As palavras, mexe as palavras, passa. Gostaríamos de agradecer a atenção e a paciência de todos da 310. E esse foi o nosso trabalho de psicologia. Boa noite. Sometimes these memories play